Mais uma vez, a nossa querida Eliane Cantanhede, aquela mesmo que falou que quando o Irã joga um mísselzinho em Israel, os acontecimentos são muito supérfluos, são mínimos, é só uma mortezinha aqui, outra mortezinha ali, é coisa básica. Ela esperava muito mais, mas como as coisas acontecem não como ela quer, que bom, né? Os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. A gente vai contar mais uma pérola dessa esquerdista, dessa comunista. Ela que é convidada para o aniversário de José Dirceu, ela que tem conchavo com a esquerda. Dessa vez ela falou que o Congresso Nacional, ele foi longe demais. Ele está totalmente descontrolado. Ela falou que o Congresso Nacional, ele custa muito caro. Que os líderes, ele tem direito a carro, a moradia, a emendas. É um bolo de dinheiro. Eu não sei se ela está falando com o Congresso Nacional ou ela está se referindo ao governo Lula, por exemplo. O Congresso brasileiro está fora de controle, né? Porque você pegando todas as decisões, aquelas 3 decisões bombásticas da semana passada e essa decisão de hoje, essas 2 decisões de hoje, o que você tem? Você tem, Eric, que o Congresso Nacional está em choque com o Executivo, em choque com o Judiciário e em choque com a opinião pública. Numa expressão muito coloquial, o Congresso está se lixando para a opinião pública, porque realmente o Datafolha pesquisando, ouviu aí a sociedade brasileira e concluiu que 76% dos brasileiros e brasileiras são contra esse tipo de medida pelo óbvio. O Congresso brasileiro custa muito caro, né? Além dos salários de suas excelências, você também tem aqueles penduricalhos todos, né? Tem direito os líderes, por exemplo, têm direito a carro, têm direito a passagem, têm direito a moradia, têm direito a emendas. Tudo isso é um bolo de dinheiro. Não adianta que o Brasil está voando, está numa crescente, o desemprego está caindo, a inflação só está um pouquinho acima da meta, que era hora do Congresso ajudar e não atrapalhar. Ajudar colocando taxa para cima de mim, para cima de você. Por que o governo não corta na própria carne? Por que ele não faz uma contenção de despesa? Por que ele não faz um contingenciamento? Por que ele não corta da Lei Rouanet? As verbas que vão para a grande mídia, as viagens, o glamour da Janja, a deslumbrada. Por que ele quer cobrar mais da gente? A gente que já está no momento em que o Brasil tem bons indicadores na economia, de crescimento, por exemplo, de emprego, por exemplo, a inflação, apesar de estar um pouquinho acima do teto da meta, enfim, está controlada, não está crescendo e a grande questão é a questão fiscal. Ela complementa dizendo que o Congresso gasta mais do que arrecada. Eu tenho certeza que essa mulher está falando do governo Lula. Não é possível. É a hipocrisia da esquerda, nua e crua. Né? E o que o Congresso está fazendo? O Congresso barra todas as propostas para aumentar a arrecadação que o governo manda e aumenta gastos do outro lado, ou seja, faz o oposto do que tem que ser feito. O que você tem que fazer? Você tem que reduzir os gastos e aumentar um pouquinho a arrecadação. Não sei como, mas para equilibrar a questão fiscal. E o Congresso faz o contrário. Jornalista fala que o Brasil está com risco de apagão, que o colapso financeiro é questão de tempo. Em 2026, atingiremos o ápice. Nas contas da comandante da articulação política, sem o aumento do IOF, o governo vai precisar cortar mais de 10 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal, incluindo quase 3 bilhões em emendas parlamentares.
Na avaliação da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão auxiliar do Senado para monitorar as contas públicas, a corrida do governo para aumentar a receita vai na direção contrária das necessidades do país. De acordo com esses cálculos, existe o risco de colapso do governo nos próximos anos. Até 2035, o déficit pode subir para quase 3% do PIB. Segundo a IFE, a regra de reajuste das despesas da Previdência, baseada no aumento do salário mínimo acima da inflação, é o principal vilão desses gastos. Cada real de aumento significa 400 milhões de reais a mais nos gastos da Previdência. Só neste ano, o impacto foi de 42 bilhões de reais. Se nada mudar, a estimativa é que a dívida pública chegue a 125% do PIB daqui a 10 anos. Isso significa que o governo precisa gastar mais para pagar a dívida e aí sobra menos dinheiro para investimentos. A reunião dos BRICS, que vai acontecer aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, os dois principais líderes, tanto da Rússia, o Vladimir Putin, e o da China, o Xi Jinping, eles não vão comparecer. O Lula está sem moral nenhuma. O Lula é um anão diplomático. Como desmascarar Lula mais uma vez? Lula falou que até o dia 31 de dezembro de 2026, a fome no Brasil estaria erradicada. Nem Janja acreditou. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia. Veja como o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro é recebido por aí. Dessa vez foi no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ele é aclamado, ele é amado, ele é tietado. Volta, capitão! Opa! Aí, irmão, beleza? Tudo bem? Saudade, Bolsonaro. Quem é você? Rafael. Vamos ver. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!